Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Nós estamos numa fase, num período de dividir, democratizar, compartilhar algumas chaves interpretativas, teológicas, rito-litúrgicas que são praticadas dentro do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Não só através da oralidade, através desses livros, mas também através de uma série de livros. Vamos ter uma trilogia que vai estar tratando desses assuntos pertinentes à Umbanda praticada no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje nós vamos falar sobre Exu feminino, as pombagiras, conforme nós falamos ontem à noite, no rito, no toque de Exu interno que nós tivemos. Pombagira só existe na Umbanda e no Brasil, da maneira como é ritualizada e praticada dentro do mediunismo. Nós temos que refletir um pouco sobre esse fenômeno que é a pombagira dentro da Umbanda. Certa vez, alguns anos atrás, eu estava num trabalho mediúnico e eu manifestei uma pombagira para espanto do dirigente dos trabalhos, que depois veio conversar comigo reservadamente que isso era muito perigoso e eu poderia ficar com infiltração na minha mediunidade. Isso me causou uma profunda reflexão do porquê daquela reação em relação àquele fenômeno, aquela entidade que veio para fazer a caridade. Isso tem um pano de fundo mais profundo na nossa psicologia, no nosso inconsciente. A nossa relação com a mediunidade ou com o sagrado em relação ao aspecto feminino do sagrado ou da criação. Ao longo dos anos, dos séculos, o feminino, o divino feminino, o sagrado, foi suprimido da nossa consciência religiosa e exaltando-se o paternalismo, as religiões patriarcais, que elas têm origem mais intensa desde a era abrâmica, naquele Deus patriarcal, masculino, e os profetas, os oráculos, todos masculinos que vieram ao longo dos anos profetizando e escrevendo os livros sagrados, digamos assim. Nós temos a maior religião cristã vigente, que é o catolicismo, que ao longo dos anos, dos séculos, perseguiu muito o sagrado feminino, inclusive se apropriando, dominando outras religiões e catequizando, suprimindo, excluindo, extirpando todo e qualquer rito oculto ao sagrado feminino. Isso são registros históricos, etnográficos, não estamos falando nada demais aqui. E a mulher, ela não é permitido que a mulher tenha funções sacerdotais, que oficie ritos ou liturgia dentro dessas religiões patriarcais. E aí a gente nós oprimimos no nosso inconsciente coletivo o aspecto feminino de Deus, porque Deus não é masculino, Deus é pai e mãe. Se nós formos tentarmos perceber alguns atributos de Deus dentro dessa questão de gênero, Deus é pai e é mãe. Nós ainda temos, por vezes não declarado, subreptício, digamos assim, muito preconceito em relação à questão de gênero, cor da pele, raça, tudo que remete à África, ao negro, ainda é visto como primitivo, como inferior, arcaico. Isso ainda está pujante. E o modelo de médium, o médium santo, ele tem que ser branco, judaico, cristão. Branco não é a cor da pele. Necessariamente o espírito é imortal. Nós encarnamos e habitamos, animamos vários tipos de corpos e várias raças, mas o preconceito, ele é atual, ele é de agora. Então, nós colocamos isso aí porque a Umbanda, ao menos a Umbanda que nós praticamos, ela tem uma teologia que nos liberta procura nos libertar desses preconceitos e reviver o cristianismo
primevo, onde Jesus era consolador, onde Jesus orientava, não esse Jesus eclesiástico que as religiões cristãs instituídas estabeleceram, né, oprimindo, nos causando culpa, remorso. Não é o cristianismo que nós tentamos vivenciar dentro do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Voltando à questão da pombogira, ou pombagira dentro da Umbanda, dois aspectos que, a nosso ver, são determinantes para ter se criado a oportunidade, essa pleiade de espíritos femininos que atuam dentro da Umbanda, sob a chancela de Exu feminino ou de pombagira. Primeiro, né, o aspecto da criação, né, a teologia africana, vamos falar da Nagoya Urbana, ela tem seus mitos de criação, o aspecto feminino e masculino de Deus, não necessariamente masculino. Nós temos Oxalá, que é masculino, que criou o céu, o plano espiritual, digamos assim, dentro dos mitos da criação, e o Duduá, que é o aspecto feminino desse orixá Funfun, que criou a terra. Então a parte da cabaça inferior e a superior que formam uma única humanidade, digamos assim, um único cosmo espiritual e material que envolve o planeta Terra, tem o aspecto masculino e feminino, além das Iabás, das grandes mães, Iemanjá, Nanã e outras, que são pujantes dentro do sagrado, dentro dessa raiz africana. E a Umbanda absorveu, bebeu dessa fonte, entre outras. E é importante a gente salientar que pombagira, ela vem e transgride essa hipocrisia desse sagrado falso, digamos assim, hipotético, de uma superioridade masculina ou de uma subjugação feminina. E as pombagiras nos ensinam que o processo de espiritualização, ou seja, para o espírito se tornar santo, ele não tem ligação com a questão de gênero, que esse espírito se expressa na matéria, ora masculino, ora feminino. Então, para um espírito se tornar santo, depende da opção sexual ou da expressão de gênero numa determinada encarnação. Então, a questão, né, que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, a Virgem Santíssima, né, ou a Maria Imaculada, com todo respeito, imaculada de ter sido intocada, e para ser santa tem que ser virgem. Isso aí são dogmas, né, falsos que se criaram pelos homens ao longo do tempo para que o sagrado feminino, o culto às divindades femininas, ou aspecto feminino de Deus fosse suprimido da nossa religiosidade e se exaltasse o paternalismo e uma classe sacerdotal masculina. Nesse sentido, o pombagira nos liberta disso, transgride esta hipocrisia, e na Umbanda, que nós praticamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade e outros terreiros por esse Brasil, se assim podemos falar, existem muitas mulheres sacerdotisas que aplicam rito, liturgias e iniciam filhos. Eu sou Norberto Peixoto, espero ter esclarecido um pouquinho sobre o aspecto sagrado de pombagira dentro da Umbanda. Lembrando que pombagira, ela é uma inquice, ela é banto, Angola, originalmente não é um orixá, Nagô e urbano, e que no processo de absorção da Umbanda no Brasil, dessas várias teogonias de África, ela acabou se tornando esse fenômeno dentro da Umbanda, que é bem-vindo, o Exu Mulher, que vem transgredir e quebrar a nossa hipocrisia. Saravá fraterno, sou Norberto Peixoto. Até a próxima oportunidade, meu irmão.